Calma que o ano ainda não acabou e nós estamos dando continuidade aqui na nossa série falando sobre as tabelas SX. Então na última aula nós falamos sobre o SX2, que é a tabela onde você tem uma relação ali de tabelas do TOTOS Proteus. Está uma aula bem legal, bem explicativa. Se você perdeu esse conteúdo, é importante que você assista. Antes de assistir essa aula, eu vou deixar um link aqui na tela. E hoje nós vamos falar sobre a famosa SX3, a tabela de campos do TOTOS Proteus. Mas antes de a gente avançar aqui, eu quero dizer que esse conteúdo aqui é patrocinado pela FB Sistemas. Então, se a sua empresa necessita de serviços relacionados ao TOTOS Proteus ou a ferramenta de BI, Power BI ou outros sistemas que a nossa empresa trabalha, pode contar aqui conosco. Eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição do vídeo. E também não poderia deixar de falar que nós regravamos todo o nosso treinamento de arquitetura do TOTOS Proteus. Está bem legal. Fora os demais treinamentos aí que a gente está sempre renovando as aulas. Tá precisando aí se tornar um fera no TOTOS Proteus? Você aí que é um usuário, trabalha também com os outros módulos, como faturamento financeiro, compras, estoque. A gente tem tudo isso aqui e muito mais. Todos os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. E não poderia deixar aqui de pedir para você aí um like nesse vídeo, porque você não imagina o trabalhão que dá para trazer esse conteúdo e não custa nada aí você apertar o like. Bom, pessoal, já falei demais, bora cuidar do computador. Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre o SX3, que é a tabela responsável aí pela criação dos campos. Mas se você está chegando aí agora e não me conhece, meu nome é Fabrício e eu serei o seu instrutor nesta jornada. Então aí, qual é a função do SX3? Ele tem como função criar os campos padronizados aí no sistema. Afinal, o sistema Proteus ele não tem nem as tabelas, que é a SX2 que é responsável pela sua criação, e dentro dessas tabelas nós vamos precisar ter os campos, que é a SX3. Então, a partir do momento quando você acessa uma rotina a primeira vez, o sistema ele vai fazer a criação desses campos e dessas tabelas a partir aí dessas tabelas padronizadas com as informações. Então aqui eu trouxe um exemplo para você. Então, como foi dito, a SX2 ela cria as tabelas, que é essa daqui. No nosso exemplo vai ser a SE1 e dentro dessa tabela ela precisa dos campos. Então, por exemplo, dentro da tabela SE1, suponhamos que você pode ter os campos E1 código, E1 nome, E1 telefone. Então, a partir das informações armazenadas aqui na SX3 que vão ser criados esses campos. Então, aqui eu já separei essa documentação falando dos campos das tabelas. Aqui você encontra também a informação onde ele diz que a SX3 no dicionário de dados define a forma padronizada a estrutura de campos das tabelas, disponíveis dentro do ambiente microsiga Proteus. E aqui você tem mais informações sobre os campos encontrados aí na SX3. Então aqui, vamos lá para o nosso APSDU aqui no sistema, que eu vou abrir a tabela SX3 para vocês e mostrar as informações nela. Então, para abrir uma informação, basta você vir aqui em arquivo, depois vamos aqui em abrir, ou se você customizou o seu aí, vai ter uma pastinha aqui, é só clicar nela. Selecionamos a opção Top Connect, aqui digitamos o nome da tabela, e aí vamos selecionar a nossa empresa aqui, teste, que é a SX3990. Então ele abriu aqui, o código do arquivo é referente à tabela do sistema e aqui é referente ao campo. Então você vindo aqui em útil e selecionando aqui a opção filtrar, podemos pesquisar aqui os campos referente à tabela SE1, que é a tabela do contas a receber. Então é só você clicar aqui em incluir, depois em OK. Então aqui, ó, como foi dito, aqui no arquivo ele é referente a qual tabela este campo que vai ser criado é responsável. Então você vai ter uma família aqui. Então a SE1 vai ter o campo E1 filial, por exemplo, E1 prefixo, E1 número, parcela e por assim por diante. Bom, agora que eu já expliquei um pouco do conceito aqui para vocês, vamos lá para o configurador, que eu vou ensinar como você cria aí um campo personalizado. Na última aula nós incluímos uma tabela e hoje eu vou ensinar para você como incluir um campo nessa tabela. Caso você tenha perdido, o link vai estar aqui na tela para você assistir a aula anterior. Então, continuando, para sair aqui do nosso APSDU, basta vir aqui em arquivo e depois selecionar a opção aqui de saída. Bom, então já para adiantar, já fiz login aqui no módulo configurador e nós vamos aqui em base de dados
E na parte superior aqui de dicionário, vamos em base de dados novamente. Vamos expandir a nossa empresa de teste aqui, selecionar a opção aqui de dicionário de dados e agora vamos pesquisar aqui a nossa tabela customizada, clicando aqui na lupa. Então, basta digitar aqui SZ8 e buscar. Então, ele traz aqui a SZ8, na descrição que nós preenchemos, que é a tabela de teste. Clicamos aqui agora no lápis para editar ela. Bom, aqui eu já vou trazer a documentação para você sobre as tabelas aí disponíveis, as tabelas reservadas. Então nós vamos utilizar os campos iniciando com a letra Z. Isso serve aí, essas tabelas reservadas, para você não criar uma tabela com o mesmo nome que a tabela utiliza aí no sistema. Aqui, por exemplo, ele traz a família SB, que é referente aos arquivos do estoque. Então se você utilizar uma tabela aí que já é existente do sistema, que ele utiliza, você pode gerar algum conflito ou até o mau funcionamento ou sem nenhum funcionamento, podemos dizer assim, da rotina. Então ela pode parar de funcionar aí, dependendo da customização que você fizer. Por isso nós temos as famílias SZ e Z aí para a criação. A documentação aí da TOTOS vai estar aqui na descrição para você ler ela na íntegra. Bom, retornando aqui para o nosso configurador, para nós criarmos um campo customizado, precisamos clicar aqui no mais, e aí ele vai trazer diversas opções, e a primeira opção aqui que nós vamos ter é a de campos. Então ele abre todos os campos aqui. Como foi dito na aula anterior aí, o campo filial ele é criado automaticamente, mas para adicionar um campo aqui, basta clicar no símbolo de mais. Bom, aqui ele traz diversas opções, mas eu só vou preencher aí os campos obrigatórios. Se você quiser conferir essa rotina aí de uma forma completa, campo a campo, eu acabei de gravar novas aulas para o nosso curso de desenvolvedor, onde você vai encontrar toda a parte aí de estrutura, dicionário de dados aí do Proteus, tudo atualizado. Então o nosso site com o link do curso vai estar aqui na descrição do vídeo. Clica lá e vai lá conferir que o curso ficou bem bacana. Então aqui primeiro precisamos digitar o nome do nosso campo. Então, por se tratar da tabela SZ8, o campo deve iniciar por Z8 underline e o nome do nosso campo eu vou colocar aqui como teste. Então Z8 teste. Depois você deve escolher o tipo aí do campo. Então você vai ter o campo caractere, numérico, lógico, que é aquele campo de verdadeiro ou falso. Aqui você vai ter a data, que ele já traz aí as opções no formato de data mesmo, e o campo de memo. Vou preencher aqui como caractere e depois você pode colocar aí quantos caracteres o nosso campo vai ter. Então, ponhamos, eu vou colocar aqui 10. Aqui o formato não é obrigatório e aqui o contexto, se ele é real ou virtual. Então, o real, ele vai de fato salvar uma informação aí no nosso banco de dados, e o virtual, ele só vai existir aí durante a execução da rotina lá na tela do Proteus, talvez com um campo auxiliar aí, e ao fechar a rotina ele não vai salvar a informação preenchida nele, ele é mais um campo de apoio mesmo. Então vou deixar aqui como real para ele criar o nosso campo. E aqui se você vai conseguir alterar ou somente visualizar este campo, ou seja, alterar você preenche ele e visualizar aí ele fica bloqueado já com a informação que vem preenchida nele ali da forma que você programou. Agora nós vamos aqui para a aba informações, onde devemos colocar um título do campo. Então vou preencher como teste. Devemos preencher aqui para português, espanhol e inglês. E suponhamos aí que seu usuário esteja com uma dúvida. Então você preenche aqui uma informação para auxiliar ele. Eu vou colocar aqui este campo é um teste. Então, quando o seu usuário estiver lá utilizando a rotina, basta ele pressionar lá a tecla F1, que ele vai ter essa informação aí de como deve ser preenchido o campo. Então agora nós vamos avançar aqui diretamente para a aba de uso, onde nós devemos preencher se esse campo ele está sendo usado pelo sistema, se ele é um campo obrigatório e se vai aparecer no nosso browser. O browser é aquela tela que ela abre antes de você incluir um cadastro. Tem algumas informações já registradas ali na rotina. Aquela é a tela de browser. Basta clicar aqui no uso obrigatório, caso ele seja um campo que não dê para pular. Vou deixar marcado aqui e agora é só clicar em salvar. Pronto, o sistema criou aqui o nosso campo com a ordem dele na sequência de 2 e aqui o título que nós colocamos. E agora para atualizar aí o nosso banco, nós voltamos aqui em cima para a tabela teste, vamos clicar aqui no certo e agora é só clicar aí no disquete para atualizar as nossas informações. Aqui ele vai apresentar a árvore do que será incluído, então ele fala aqui ó, que vai ser incluído o campo Z8 teste. Então
Nessa tela aqui nós podemos visualizar aqui no formato de árvore o que será incluído aí no nosso sistema e basta clicar aqui na opção de avançar. Pronto, ele fez o processamento aí e incluiu aí na nossa base nosso campo customizado Z8 underline test. E aí agora é só clicar aqui em finalizar. Bom, então era isso que eu queria trazer na aula de hoje para vocês, o conceito da tabela SX3, o seu funcionamento e como cadastrar um campo customizado aí no sistema. E espero ver você aí em breve lá no nosso curso completo para estar adquirindo mais conhecimento. E é claro que acessando também o nosso site, que o link está na descrição, você encontra treinamentos para os demais módulos do sistema Proteus também. Um grande abraço e até a próxima. Bom, espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo e se você quer aprender mais sobre o TOTS Proteus e as demais ferramentas que a gente traz aqui para o canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da RFV Sistemas. Muito obrigado e aguardo você no nosso próximo vídeo.